Hoje eu quero te mostrar o dia em que Jesus deixou claro que a vontade dele era uma e que a vontade do Pai era outra. Mateus 26, versículo 39 diz: Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Nesse versículo a gente consegue ver uma oração de Jesus, uma oração sincera, momentos antes dele ser entregue para os soldados e passar por todo o processo da crucificação. E a gente percebe na palavra do Senhor, quando ele diz que não seja feita a minha vontade, mas a tua, que a vontade de Jesus não era a mesma vontade de Deus. Porque a vontade de Jesus como homem não era passar por toda a dor, por todo o sofrimento que ele iria passar. Mas a Bíblia fala, lá em Filipenses 2, versículo 8, assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus ele decidiu obedecer. Mesmo não sendo a vontade dele morrer, passar por todo o processo de dor e crucificação que ele passaria, ele verdadeiramente decidiu obedecer. Por isso que um verdadeiro discípulo do Senhor não é só aquele que crê, mas é aquele que decide obedecer às suas palavras. Como fala lá em João 8:31, diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Ou seja, Jesus está falando aqui com judeus que creram nele, que eram discípulos dele. E a palavra do Senhor ela é clara, ela diz: se vós permanecerdes na minha palavra, se você continuar na palavra do Senhor, ele fala: sois verdadeiramente meus discípulos. Nós precisamos entender que a nossa vida com o Senhor ela é um processo, é uma caminhada, que dia após dia a gente tem que persistir, que a gente tem que continuar com o Senhor, permanecer, como a própria palavra fala, na palavra de Deus. E a gente tem que entender que a nossa dependência de Deus ela precisa ser real, ela precisa verdadeiramente estar sobre a nossa vida. E por isso que é muito importante que a gente, num relacionamento com o Senhor, a gente possa expor as nossas vontades, expor os nossos sonhos, os nossos desejos ao Senhor. Eu tenho um testemunho meu, pessoal, de quando há alguns anos atrás, eu estava querendo sair do país, né? Algumas coisas que me incomodam muito, a questão da corrupção, e eu não falo exclusivamente da corrupção no nível governamental, no nível político, mas a corrupção do próprio povo, né? Que muitas vezes, num simples gesto, numa coisa menor, ele acaba se corrompendo. Isso é uma coisa que sempre me incomodou bastante. E eu decidi que eu iria sair do país. E aí eu falei com a minha esposa na quarta-feira, eu não esqueço. Eu falei: vamos orar para poder sair do país, né? A minha oração a Deus era uma oração de pedido, não era nem uma oração de busca pela vontade do Senhor, né? Mas eu expus o meu coração diante de Deus. E a gente começou um processo de oração numa quarta-feira à noite. A gente orou na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. E quando chegou no domingo, a gente recebeu a resposta de Deus. E no domingo nós fomos para a igreja e quem ia ministrar naquele dia era o pastor Harry. E o pastor Harry ele compartilhou algo do coração dele, de que ele estava orando a Deus porque ele estava querendo sair do país. E ele tem a cidadania americana e para ele seria óbvio muito mais fácil. E Deus visitou ele e deu uma direção a ele. O Senhor ele questionou ao pastor Harry que ele tinha planos com o pastor Harry aqui no Brasil, especificamente em Salvador. E como esses planos se cumpririam se ele saísse do país, né? E é óbvio, ele nem fazia ideia de que eu e minha esposa estávamos orando naquele período em relação justamente à questão de sair do país. E aí naquele dia a gente recebeu uma resposta de Deus e a gente decidiu que a gente iria continuar no Brasil e eu aquietei o meu coração. Tudo isso porque eu expus diante do Senhor a minha vontade. E assim nós precisamos ser, nós que cremos no Senhor e seguimos ao Senhor Jesus. Nós precisamos ser imitadores do Senhor. Assim como o Senhor orou naquele jardim,
que não fosse feita a vontade dele, mas a vontade de Deus, assim temos que ser nós. Nós temos nossas vontades, mas a gente tem que buscar fazer a vontade de Deus. Como fala lá em 1 João, capítulo 2, versículo 6, diz assim, ó: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Por isso nós precisamos ser imitadores do Senhor. Por isso que nós precisamos colocar diante de Deus as nossas vontades, para que a vontade dele se sobressaia sobre a nossa. Porque nós cremos que a vontade dele é a melhor para nós. Como o próprio Senhor Jesus, ele fala lá no Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 34, que diz: disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Que a gente possa ser como o Senhor Jesus, que a nossa comida, a nossa necessidade básica seja fazer a vontade de Deus, para sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Porque Jesus, ele abriu mão da sua vontade para morrer por nós em nosso lugar. E Jesus, ele não precisava passar por isso, mas ele escolheu passar por isso, porque era o único meio que nós pudéssemos ter novamente um relacionamento com o Pai. E você? Você já abriu mão de alguma coisa por amor ao Senhor, por amor à obra de Deus?